Neste vídeo, vamos de maneira objetiva analisar e preparar o estudo 29 da revista Sentinela. Esse artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 23 a 29 de setembro. Portanto, vamos ver que respostas práticas podemos comentar. Então, o tema do estudo 29 é uma afirmação: cuidado com as tentações. Tem como base Mateus capítulo 26, versículo 41. Mantenham-se vigilantes e orem continuamente para que não caiam em tentação. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo dele? Vamos entender a importância de evitar o pecado e os passos que levam a ele. Parágrafos 1 e 2, duas perguntas. A pergunta A: que aviso Jesus deu aos seus discípulos? Resposta: Jesus os avisou: mantenham-se vigilantes e orem continuamente para que não caiam em tentação. Parágrafos 1 e 2, a pergunta B: por que os discípulos abandonaram Jesus? Veja também as imagens. Resposta: porque infelizmente não continuaram sendo vigilantes. Portanto, eles fizeram exatamente o que tinham dito que não fariam: abandonaram Jesus. Irmãos, para facilitar a preparação dos comentários e o entendimento de todos vocês, eu vou transcrever por texto neste vídeo todas as imagens do estudo. Então, vamos entender agora essas gravuras dos parágrafos 1 e 2. As imagens relacionadas aos parágrafos 1 e 2 mostram Jesus e os apóstolos de noite no jardim de Getsêmani. Na primeira imagem, Jesus está falando com os apóstolos. Na segunda, os apóstolos estão dormindo. E na terceira, os apóstolos fogem quando Jesus é preso. A legenda diz: Jesus disse a seus discípulos para se manterem vigilantes e não caírem em tentação, mas eles o abandonaram. Parágrafo 3, duas perguntas. A pergunta A: para manter a nossa lealdade a Jeová, com o que precisamos ter cuidado? Resposta: nós não podemos nos dar ao luxo de ser autoconfiantes. É verdade que queremos fazer nosso melhor para agradar a Jeová, mas nós somos imperfeitos e é fácil ser tentado a fazer o que é errado. Do nada, podemos estar no meio de uma situação tentadora. Para continuarmos leais a Jeová e a seu Filho, precisamos seguir o conselho de Jesus de nos manter vigilantes contra tentações. Parágrafo 3, a pergunta B: o que vamos ver neste estudo? Resposta: primeiro, vamos ver em que situações precisamos ter bastante cuidado. Depois, vamos ver como nos proteger contra as tentações. E por fim, veremos como continuar vigilantes. Primeiro subtítulo do estudo: cuidado com as suas fraquezas. Parágrafos 4 e 5, uma só pergunta: por que precisamos tomar cuidado com pecados que parecem não ser tão sérios? Resposta: porque até pecados que parecem não ser tão sérios podem enfraquecer a nossa relação com Jeová. Eles também podem nos levar a cometer pecados graves. Afinal, todos nós enfrentamos tentações para fazer coisas erradas. Mas cada um de nós tem uma fraqueza específica. Algumas coisas podem ser mais tentadoras do que outras para nós. Pergunta do parágrafo 6. O que todos nós precisamos reconhecer? Resposta: Paulo disse que até os que têm qualificações espirituais, que são cristãos maduros, podem cometer um pecado se não continuarem vigilantes. Então, precisamos ser honestos com nós mesmos e reconhecer quais são os nossos pontos fracos. Pergunta do parágrafo 7. Que cuidado precisamos ter? Explique. Resposta: nos tempos bíblicos, a parte mais fraca da muralha de uma cidade eram seus portões. É por isso que tantos guardas ficavam vigiando os portões. Da mesma forma, precisamos tomar muito cuidado com nossos pontos fracos para não cometer um pecado. Muito bem, vamos para o segundo subtítulo do estudo: como se manter vigilante.
parágrafos 8 e 9, uma só pergunta. Como o jovem descrito em Provérbios 7 poderia ter evitado cometer um pecado sério? Lembrando aos irmãos que, se vocês quiserem ter um conhecimento mais detalhado sobre esse relato do jovem, os irmãos podem encontrar nesse texto base do parágrafo, que é Provérbios, capítulo 7, versículos 8, 9, 13, 14 e 21. Então, a resposta dos parágrafos. Observamos aqui vários detalhes que levaram esse jovem aos poucos a pecar. Para começar, quando estava anoitecendo, ele passou pela rua perto da esquina, onde aquela mulher morava. Daí, ele caminhou em direção à casa dela. Depois, quando viu a mulher, ele não se afastou. Ao invés disso, ele deixou que ela o beijasse e ficou escutando o que ela estava dizendo. Ela falou que tinha oferecido sacrifícios de participação em comum, talvez para que o jovem achasse que ela era uma boa pessoa. Então, em resumo, se esse jovem não tivesse feito tudo aquilo, ele não teria sido tentado, nem teria cometido um pecado grave. Pergunta do parágrafo 10. Como alguém poderia cometer o mesmo erro do jovem descrito em Provérbios 7? Resposta. Se pararmos para pensar bem, provavelmente esse pecado grave foi o resultado de várias decisões ruins. Então hoje, da mesma forma, se alguém fizer uma escolha ruim de amigos e se divertir com coisas que refletem as atitudes do mundo, ou frequentar lugares impróprios, presencialmente ou pela internet, e ainda talvez parar de orar, de ler a Bíblia, de assistir às reuniões ou de participar na pregação, essa pessoa também pode acabar cometendo um pecado grave. Pergunta do parágrafo 11. Para não cometermos um pecado, o que precisamos evitar? Resposta. Além de evitar o pecado, também precisamos evitar tudo aquilo que pode nos levar a ele, ou seja, coisas e situações que podem nos levar a fazer algo que desagrade a Jeová. Isso talvez inclua evitar coisas que em si mesmas não são erradas para um cristão, mas que poderiam nos levar a pecar. Pergunta do parágrafo 12. Jó estava decidido a fazer o quê? E como isso o ajudou a evitar tentações? Temos aí como base o livro de Jó, capítulo 31, versículo 1. Resposta. Jó estava decidido a fazer o que é certo. Ele fez um pacto com seus olhos para nunca olhar para outras mulheres com segundas intenções. E isso foi muito eficaz, porque, por já ter resolvido isso no seu coração, ele conseguiu se manter longe da imoralidade sexual. Pergunta do parágrafo 13. Por que precisamos proteger os nossos pensamentos? Veja também as imagens. Resposta. Porque ficar imaginando como seria fazer algo errado só aumenta o desejo de cometer um pecado. É como se a pessoa estivesse criando uma tentação para si mesma, uma tentação que será difícil de resistir. Alguns acreditam que não há problema em ficar fantasiando como seria cometer um pecado, desde que não façam nada errado. Mas isso é perigoso. Então precisamos também proteger nossos pensamentos. Agora vamos entender essas gravuras. As imagens relacionadas ao parágrafo 13 mostram um irmão vendo televisão à noite. Depois de um trabalho, ele olha com segundas intenções para uma colega de trabalho. Por fim, ele e a colega de trabalho estão juntos bebendo num bar. A legenda diz: precisamos evitar qualquer coisa que possa nos levar à tentação. Pergunta do parágrafo 14. O que mais pode nos ajudar a evitar tentações? Resposta. Outra coisa que pode nos ajudar a evitar tentações é ter certeza absoluta de que obedecer às leis de Jeová sempre é o melhor para nós. Às vezes, é difícil fazer com que nossos pensamentos e desejos estejam em harmonia com a vontade de Jeová, mas ter uma consciência tranquila e paz mental vale todo o esforço. Pergunta do parágrafo 15. Por que é importante nos concentrar em fazer o que é certo? Resposta. Porque quando nos concentramos em fazer o que é certo, ficamos mais fortes para resistir a uma tentação inesperada. Pergunta do parágrafo 16. Como as atividades espirituais podem nos ajudar a nos manter vigilantes? Veja também as imagens. Resposta.
Quando assistimos às reuniões e participamos da pregação, fortalecemos nosso desejo de agradar a Jeová e não somos facilmente tentados. Além disso, ao ler, estudar e meditar na palavra de Deus, fortalecemos nosso amor pelo que é bom e nosso ódio pelo que é mal. Quando oramos a Jeová, damos a Ele a oportunidade de nos ajudar a resistir às tentações e fortalecemos nossa decisão de agradá-lo. Agora vamos entender as gravuras. As imagens relacionadas ao parágrafo 16 mostram um irmão que de manhã cedo lê o texto do dia. Durante o intervalo do almoço, lê a Bíblia e à noitinha assiste à reunião do meio de semana. A legenda diz: uma boa rotina espiritual vai nos dar a força que precisamos para resistir às tentações. Somente uma breve observação, irmãos. Não são todas as imagens do estudo que têm uma descrição. Algumas precisamos ouvir o áudio do estudo gravado para entendermos. Mas especificamente essa imagem relacionada ao parágrafo 16, para aqueles que estão acompanhando em um dispositivo eletrônico, se vocês clicarem no triângulo abaixo da gravura, ao lado da legenda, vai aparecer exatamente essa descrição da imagem que fizemos aqui. Muito bem, terceiro subtítulo do estudo: Continue vigilante. Pergunta do parágrafo 17. Que fraqueza continuou sendo um problema para Pedro? Resposta: talvez até consigamos nos livrar de algumas fraquezas, mas pode ser que continuemos lutando por muito tempo contra outras. No caso do apóstolo Pedro, ele ficou com medo do homem, e é possível que ele nunca tenha se livrado completamente dessa fraqueza. Pergunta do parágrafo 18. Que cuidado precisamos ter com algumas fraquezas? Resposta: devemos ter cuidado de não nos tornarmos autoconfiantes e achar que já vencemos uma fraqueza, porque conforme observamos no exemplo de Pedro e também desse irmão do parágrafo, a nossa fraqueza pode reaparecer. Então, não devemos desistir, ao contrário, precisamos ter ainda mais cuidado com nossas fraquezas e, se necessário, lutar todos os dias contra elas. Pergunta do parágrafo 19. O que fazer se tivermos uma fraqueza que ainda não conseguimos vencer? Resposta: podemos seguir o conselho de Jesus que está expresso no texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Mantenham-se vigilante. Mesmo que você se sinta forte, evite situações perigosas. Lembre-se do que você já fez para resistir à tentação e continue fazendo isso. Provérbios, capítulo 28, versículo 14, diz: feliz o homem que sempre está vigilante. Muito bem, vamos agora para o último subtítulo do estudo: as recompensas de se manter vigilante. Parágrafos 20 e 21, duas perguntas. A pergunta A: que recompensas teremos se continuarmos vigilantes contra a tentação? Resposta: vamos ter verdadeira felicidade e poderemos ter uma consciência limpa e a esperança de viver para sempre. Parágrafos 20 e 21, a pergunta B. Se fizermos a nossa parte, como Jeová vai nos ajudar? Resposta: se fizermos a nossa parte, Jeová vai responder às nossas orações, nos dando mais poder para lutar contra as fraquezas. Além disso, com a ajuda de Jeová, vamos conseguir nos manter vigilante e resistir às tentações. Excelente, meus queridos irmãos! Então vamos agora fazer uma breve recapitulação do estudo. Qual é a sua resposta? Primeira pergunta de recapitulação: em que situações precisamos estar vigilantes? A resposta, eu fiz um resumo dos parágrafos 4 a 7. Precisamos estar vigilantes com pecados que parecem não ser tão sérios, porque eles também podem enfraquecer a nossa relação com Jeová e nos levar a cometer pecados graves. E também precisamos estar vigilantes com nossos pontos fracos, pois se ignorarmos nossas fraquezas ou pensarmos que somos fortes o suficiente para resistir a elas, podemos acabar tropeçando nelas mesmas e pecando contra Jeová. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: como podemos nos proteger contra as tentações? A resposta, irmãos, eu fiz um resumo dos parágrafos 11 a 16.
Observamos neste estudo várias maneiras de nos protegermos. Por exemplo, precisamos não apenas evitar o pecado, mas também evitar tudo aquilo que pode nos levar a ele. Precisamos também, assim como Jó, decidir fazer o que é certo e proteger nossos pensamentos. Precisamos ter certeza absoluta de que obedecer às leis de Jeová sempre é o melhor para nós. Além disso, precisamos alimentar os nossos pensamentos bons, por nos concentrarmos em fazer o que é certo e por nos ocuparmos com atividades espirituais. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: por que precisamos continuar vigilantes? A resposta, irmãos, eu fiz um resumo dos parágrafos 17 a 19. Porque assim como o apóstolo Pedro, pode ser que continuemos lutando por muito tempo contra uma fraqueza. Talvez podemos até achar que já vencemos uma, mas daí de repente, lá na frente, ela reaparece. Portanto, em vez de nos entregarmos à nossa fraqueza ou o pecado, precisamos seguir o conselho de Jesus e nos manter vigilantes. Isso envolve não desistir, mas ter ainda mais cuidado com nossas fraquezas e, se necessário, lutar todos os dias contra elas. Queridos irmãos, então chegamos ao fim de mais uma análise e preparação do estudo da Bíblia por meio da revista Sentinela. Desta vez, o estudo 29, que vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 23 a 29 de setembro. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos de coração que possa ser de grande ajuda na sua elaboração de respostas e que tanto você como os membros da sua família consigam dar bons comentários neste estudo. Para aqueles que não forem inscritos, aproveitem e se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e, se ainda possível, tire tempo para se tornarem membros do nosso canal. Esta opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e, consequentemente, ajude outros irmãos que precisam desta ajuda. Um grande abraço, todos vocês possam ter um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová e até mais aos próximos vídeos.